Será que custa muito caro viver bem? Sou Natália Arizona e nesse vídeo eu quero te ajudar a analisar o que mudar na tua vida para viver melhor. E eu já te adianto, isso pode custar muito pouco. A primeira coisa, o que é viver bem para ti? Como é que é a tua vida? Como é que é teu trabalho? Onde tu mora? Como é que tu mora? Quanto gasta de deslocamento para ir trabalhar? O que tu faz no teu tempo livre? Se a gente não para analisar isso, a gente vai vivendo num automático, reclamando da vida, mas sem fazer nada para mudar ela. Eu já me conheço e eu sei que eu aguento temporariamente uma situação ruim se o objetivo, se o resultado for bom. Como quando eu estava terminando a faculdade, que eu trabalhava 8 horas, mais uma hora de almoço, numa outra cidade, que eu tinha que me deslocar, gastava 3 a 4 horas por dia me deslocando, chegava à noite, ainda tinha que ir para a faculdade, ver as aulas e ainda tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. Como tu pode imaginar, eu era um zumbi, mas eu sabia que era uma situação temporária, então ok me tornar um zumbi se eu sabia que aquilo ia acabar depois de um tempo. Mas qualidade de vida sempre foi uma coisa que eu prestei atenção, mesmo quando eu não tinha muita clareza conscientemente disso. Tanto que a minha grande crise na engenharia, anos depois, foi quando eu percebi que eu tinha alcançado os meus objetivos, eu tinha dado check nos meus 10 Qs de estudo, de trabalho, de salário, eu tinha conquistado aquilo que eu queria, e eu percebi que agora era o resto da vida naquela rotina, até me aposentar. Então eu ia seguir todas as minhas semanas, de segunda a sexta, trabalhando como um zumbi. Aí eu começava a viver na sexta-feira de tarde, fim da tarde, né? Saía do trabalho, é ali que eu começava a viver. Vivia só até domingo, na metade do dia, e daí eu já começava com aquela ansiedade de voltar para o trabalho. Isso quando eu não tinha que trabalhar sábado, e daí eu tinha menos tempo para viver, né? E a minha crise foi perceber que eu tinha chegado onde eu queria, tinha conquistado aquilo que eu imaginava que ia me trazer felicidade, não trouxe felicidade, e agora era uma repetição disso até me aposentar. E a vida não podia ser só isso. Aguentar uma situação ruim é ok, mas viver numa situação ruim não pode ser o padrão. E que fique bem claro que a minha vida não era ruim, não era difícil. Eu tinha um bom trabalho, um bom salário, vivia num bom apartamento com meu marido, a minha empresa pagava esse apartamento, eu estava numa boa cidade com acesso a muitos eventos, muitas coisas legais para fazer. Eu tinha conquistado o que eu achei que era o objetivo, só que eu me sentia totalmente vazia, eu me sentia um zumbi. E eu queria viver, eu não queria ser um zumbi. E daí eu comecei com um monte de terapia, um monte de autoanálise para entender o que eu queria da vida. E eu comecei pelo mais fácil, né, que é o que eu não queria. Eu não queria trabalhar com uma coisa que eu não acreditava só pelo salário. Eu não queria morar numa cidade tão grande, com todo aquele asfalto, concreto, com todo aquele caos. Eu não queria gastar horas de deslocamento, ou ter que ficar fazendo conta para saber que hora sair para evitar todo o caos do trânsito. Eu não queria deixar de fazer coisas legais, porque o deslocamento, só de pensar no deslocamento eu cansava. Eu queria mudar totalmente a minha vida e para isso eu precisava sair do meu trabalho e provavelmente ficar, nem que fosse temporariamente, sem salário. E para isso eu precisava de bastante dinheiro, né, para me manter. Mas antes disso eu fiz pequenas mudanças que demandaram pouco dinheiro, mas que melhoraram muito a minha vida. Eu fiz terapia e um monte de curso de terapias alternativas que me energizaram muito, que me ajudaram a ir melhorando a minha vida sem mudar a vida. Eu fiz yoga, eu comecei a comer melhor, a dormir melhor. Isso custa dinheiro, é claro, mas muitas vezes é uma troca que vale a pena, porque tu está usando o teu dinheiro para comprar coisas que vão te deixar mais satisfeita, que vão melhorar a tua vida. E daí tu pode finalizar alguns gastos que tu está tendo só para te anestesiar, para ver se tu sente alguma coisa boa. E uma coisa muito comum de acontecer quando as pessoas caem nesse modo zumbi é cair na corrida dos ratos, que é um conceito lá do livro Pai Rico, Pai Pobre. A corrida dos ratos é aquela rodinha de hamster. É quando a gente trabalha para fazer dinheiro, daí a gente gasta o dinheiro pagando as contas, e daí a gente fica sem dinheiro. E daí a gente precisa trabalhar para fazer dinheiro, para pagar as contas, fica sem dinheiro e precisa trabalhar. Então tu tem que estar sempre trabalhando, sempre dependendo do próximo salário para viver. E a solução aqui parece ser mais dinheiro, só que acontece um fenômeno quando aumenta o ganho, aumenta também o gasto. E daí a pessoa tem que seguir correndo para fazer mais dinheiro porque as contas estão chegando. Por que que eu bato tanto nessa tecla do investimento? Porque é ele que vai te deixar parar de correr nessa corrida dos ratos e deixar tu escolher a vida que tu quer viver. Eu só pude fazer as mudanças na minha vida porque eu tinha dinheiro investido, porque o meu dinheiro me apoiou nessa mudança, porque eu conseguia pagar as contas mesmo sem o salário entrando. Porque a única certeza da vida adulta é que sempre vai ter conta para pagar, afinal, viver demanda dinheiro. Mas brigar com isso, achar isso injusto, achar que não deveria ser assim, não muda nada, não melhora nada. O que vai melhorar é tu analisar a tua vida, ver o que te faz bem e fazer mais disso. Ver o que não está fazendo bem na tua vida e começar a cortar isso. É analisar como é que tu pode ir melhorando a tua vida de pouquinho até conseguir fazer uma grande mudança. Lá na época da engenharia, eu via gente que levava por dia 4, 6 horas de deslocamento até o trabalho.
Na minha cabeça de quem nasceu e cresceu no interior do Rio Grande do Sul, isso para mim era uma loucura. Eu ficava pensando, por que que essa pessoa não muda algo? Muda ou de trabalho ou de casa? Como é que ela pode viver assim por anos? Isso para mim era tão inconcebível que quando eu fui temporariamente para São Paulo, eu pedi para minha empresa manter o apartamento de Niterói, porque eu sabia que era uma questão temporária, e disse que eu ia me virar com aluguel em São Paulo. E daí eu tinha algumas opções, eu poderia alugar alguma coisa ou eu poderia viver com meu tio, que morava em São Paulo na época. Só que da casa do meu tio até o meu trabalho eu ia levar 2, 3 horas de deslocamento. Só de pensar em gastar isso 2 vezes ao dia me dava arrepio. Aí eu acabei alugando uma coisa perto do meu trabalho para poder ir a pé. São escolhas que às vezes custam mais, mas tu precisa analisar esse custo versus a tua qualidade de vida para ver o que vale a pena para ti. Mas, de novo, cuidado com a corrida dos ratos. Cuidado para não viver gastando todo o teu dinheiro e ter que estar sempre correndo e correndo e correndo, nunca poder parar. Guarda parte do teu dinheiro para ter mais escolhas na tua vida. A vida não tem manual, o uso do dinheiro não tem manual. A vida adulta não veio com manual, ou se veio, ninguém me entregou o meu. A gente aprende na observação da gente mesma, dos outros e na tentativa e erro. E tudo bem seguir o mais próximo que a gente tem de um manual, que são essas regras meio gerais das pessoas, né, da sociedade. Eu fiz isso, eu achei que eu tinha que conquistar um bom trabalho numa boa cidade, com um bom salário, eu achei que eu tinha que conquistar isso tudo. Só que daí eu conquistei e eu vi que a felicidade não veio automaticamente. Na verdade, eu me sentia totalmente vazia. Foi aí que eu resolvi ir em busca da minha felicidade. Construir uma vida que eu achava que valia a pena para mim. E aqui a maioria das pessoas não vai entender. Quando tu resolve fazer um negócio muito diferente de todo mundo, tu vai ser criticado. Mas era a minha vida e eu não ia gastar mais tempo vivendo de acordo com o que outras pessoas achavam que era o certo para mim. Então, o que que tu curte? O que que é importante para ti? De nada adianta morar numa grande cidade que tem um custo de vida mais elevado se tu não aproveita os eventos que tu tem disponível. Eu não ia a show, evento, não sei o que cultural, não ia em grandes restaurantes. Qual era a vantagem para mim morar ali? Eu prefiro morar numa cidade menor, trabalhar pela internet, no conforto do meu lar, de pé descalço. Mas eu fui lá, testei, vi o que funcionava e o que não funcionava e voltei para construir a vida que valia a pena para mim. Mas e tu? O que tu curte? O que tu quer testar? Tu gosta ou gostaria de viver numa grande cidade? Tu iria nesses eventos? Tu aproveitaria o que a grande cidade tem a te oferecer? Ou tu prefere morar no meio do mato e trabalhar de casa? Ou tu prefere uma cidade média, que tu tem acesso a alguns eventos, mas tu não tem todo aquele caos e todo aquele tempo de deslocamento? O que te energiza? O que te faz bem? Colocar isso no teu orçamento é fazer o teu dinheiro comprar felicidade para ti. Olha agora a fatura do teu cartão ou o teu extrato de conta. Quais dessas compras compraram felicidade para ti? E quais dessas compras são totalmente inúteis ou tu nem lembra o que são? Que tal diminuir essas inúteis e começar a colocar mais dinheiro naquilo que te faz bem, naquilo que te traz felicidade, naquilo que te traz qualidade de vida? Começa com as pequenas coisas que são baratas e já te trazem mais satisfação para a tua vida. Mas vai analisando, como é que seria uma vida que tu gostaria de viver e quanto custa essa vida? Às vezes ela custa menos do que tu imaginava. A minha vida hoje provavelmente é mais barata que aquela minha do Rio. E muito mais feliz, muito mais satisfeita, né? A vida é tua, ninguém vai analisar isso por ti e ninguém vai poder te dizer o que tu deve ou não deve fazer. Olha para tua vida, vê o que tu gosta nela e o que tu gostaria de mudar. Será que custa tanto dinheiro assim fazer essas mudanças? A gente merece viver bem, viver de uma forma que não seja zumbi, viver mais presente, construir uma vida que vale a pena viver. Então começa pelo que dá hoje, analisando a tua vida e fazendo mini mudanças que vão melhorar a tua vida. E daí segue mudando até chegar numa vida que vale a pena viver. Dá trabalho sim, mas vale a pena. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Não sei onde é que eu parei. Coisas que vão te verdade. Errei de novo. Ai, que difícil. Ai, pra que errar tanto? Tava tão direitinho.